Selecionei 4 tipos de massas para suas quiches serem um sucesso. Olá, aqui é Regina. E os 4 tipos de massas para quiche têm a mesma regra. Primeiro misturar os ingredientes secos, depois adicionar a gordura, que aqui no caso é a margarina. E por último, os líquidos, incluindo os ovos. E a regra de ouro é fazer com todos os ingredientes gelados. Cada ingrediente tem seu papel. E a sequência dos ingredientes faz toda a diferença no resultado. Você consegue fazer a massa juntando todos os ingredientes ao mesmo tempo, mas o resultado será outro. Bora para a receita! Esta receita não utiliza 100% de farinha integral, para não ficar uma massa densa. Por isso, utilizei parte de farinha de trigo branca. O leite em pó tem a função de proporcionar maciez. O açúcar tem a função de melhorar a crocância e auxiliar no sabor da massa, mesmo sendo para recheios salgados. Eu utilizei o açúcar mascavo por ser mais saudável, mas se você preferir, pode substituir pelo açúcar refinado. A seguir é o sal. Para potencializar os benefícios, adicionei ingredientes funcionais que são farelo de aveia, linhaça e gergelim. Misture bem para incorporar todos os ingredientes. É regra fundamental ter a manteiga ou a margarina gelada e cortada em cubos. A função da margarina gelada é revestir a farinha para dificultar a formação do glúten e também para termos uma massa crocante. Se a margarina estiver quente, amolecida, será absorvida pela farinha, tornando uma massa mais dura e menos crocante. E o objetivo de cortar em cubos é criar os flocos de manteiga na mistura com a farinha com mais rapidez, para não derreter e ter mais uniformidade. Esses flocos vão tornar a textura escamosa após o cozimento. Chegou a hora do ingrediente que faz toda a diferença no paladar. Eu vou substituir a água por suco de laranja, para reduzir o gostinho amargo natural da farinha integral. Ele irá compensar o sabor sem deixar o gosto de laranja. Vá colocando aos poucos e unindo a massa. Pessoal, a farinha integral absorve os líquidos mais lentamente em comparação com a farinha branca. Por esse motivo, você irá observar que ela tende a ficar um pouco pegajosa. Finalizando, envolva no plástico filme e leve para a geladeira por 2 horas. Esse tempo maior tem como objetivo a hidratação da farinha integral e, consequentemente, enrijecer a margarina. Gente, a massa básica para quiche é a massa quebrada. A massa quebrada pode ser com ou sem ovo. Esta é com ovo e por isso a receita tem menos água. Primeiro, mistura-se a farinha com sal, para depois acrescentar a manteiga envolvendo na farinha com os dedos. Após formar uma farofa com flocos de margarina, iremos adicionar o ovo diluído na água. A partir desta adição, não podemos trabalhar muito a massa para não estimular os fios de glúten. Com a massa uniforme, faça um disco achatado, embalando no saco plástico ou plástico filme e leve para a geladeira por no mínimo 30 minutos. Essa é a massa básica para quiche doce e tortas. Misture a farinha, o açúcar e a pitada de sal. A função do sal é realçar o sabor. Com os dedos, envolva a manteiga na farinha, fazendo movimentos de baixo para cima até formar uma farofa grossa com flocos de manteiga. Neste momento, acrescente a gema e, sem trabalhar muito a massa, vá formando um aglomerado uniforme. Faça formato de disco para facilitar a abertura da massa. Embrulhe no plástico filme ou saco plástico e leve para a geladeira por no mínimo 30 minutos.
Com o suco da beterraba, vamos adicionar nutrientes e cor. Junte a farinha com sal e acrescente a margarina gelada cortada em cubos. Misture com os dedos até formar esta farofa. Tampe o bowl e reserve na geladeira. Com 150 gramas de beterraba cortada em cubos, mais 20 gramas de água, iremos fazer a cor vinho, utilizando o liquidificador ou mixer e coando na peneira. Adicione suco de beterraba aos poucos por cima da massa, misturando para que a farinha absorva o pigmento por igual, misturando primeiro com a colher e depois unindo com os dedos, até a cor ficar homogênea. Embrulhe no plástico filme e leve para a geladeira por 30 minutos. A seguir, tem as opções de colocação da massa nas formas de 25 cm, 13, 6 e tamanho mini. Passadas 2 horas, vamos abrir a massa entre plásticos, na espessura de 3 milímetros. Se a massa estiver muito rígida, aguarde alguns minutos em temperatura ambiente, mas não deixe passar muito tempo para não derreter a margarina. Ao abrir, irá notar alguns pedaços de margarina na massa, que irá auxiliar na crocância. Retire o plástico de cima, emborque a forma e transfira a massa virando. Acomode o canto sem repuxar a massa, pressionando suavemente nas laterais. Corte as rebarbas. Com um garfo, perfure o fundo da massa. Leve para o freezer por 30 minutos. Nesse período, pré-aqueça o forno a 200 graus e leve a massa para pré-assar na grelha inferior por 13 minutos. Ao sair do forno, deixe esfriar na grade para não criar umidade no fundo da massa. Eu vou te mostrar 2 maneiras de transferir a massa para a forma. A primeira é cortando com o lado cego da faca um círculo de massa e transferindo para a forma. E a segunda é transferindo com o auxílio do plástico, virando com a forma emporcada na massa. O plástico deve soltar facilmente sem grudar massa. Se ocorrer da massa grudar, é porque não está fria o suficiente. Regra básica: grudou no plástico, vai direto para a geladeira. As 2 formas têm que levantar as bordas para acomodar a massa, pressionando suavemente no canto do fundo e nas laterais. Perfure o fundo com garfo para liberar o vapor, evitando estufar o fundo da massa no momento que pré-assar. Leve para o freezer para firmar a gordura e permitir que os fios de glúten relaxem. E neste mesmo momento, pré-aqueça o forno a 200 graus. As formas ficarão no freezer até o momento de pré-aquecer o forno. Regra básica, pessoal: massa bem gelada e forno bem quente. Nós vamos utilizar a forma de 6 cm por 1,5 de altura, com fundo removível, e o cortador de 8,5 cm para cortar a massa proporcional ao tamanho da forma. Para este tamanho de forma, vamos utilizar a espessura de 2 milímetros. Para evitar bolha de ar, encaixe o disco de massa no centro da forma, deixando sair o ar pelas laterais. Pressione o canto da forma e as laterais suavemente. Corte as rebarbas com a faca. Olha, uma dica importante: trabalhe sempre com a massa fria. Perfure o fundo da massa com um garfo. Leve para o freezer e no mesmo momento pré-aqueça o forno a 180 graus. Chegando na temperatura, retire do freezer e leve ao forno na grelha inferior por 10 minutos. Passado o tempo, coloque a massa entre plásticos, abrindo com rolo na espessura de 2 milímetros.
Depois de aberta na espessura de 2 milímetros, utilize um cortador de círculo ou a boca de um copo na medida de 5,6 centímetros de diâmetro, ficando proporcional ao tamanho da forma de mini quiche. Observe para não deixar ar entre a massa e a forminha. Corte as rebarbas de massa. Finalizado, leve para a geladeira. Quem me conhece sabe que eu pré-asso a massa até de mini quiche, mas essas mini quiches coloridas vão ser a exceção. Fiz testes pré-assando e tive alterações na tonalidade da massa. Então, vamos rechear sem pré-assar. Espero que você consiga, com esses 4 tipos de massas, atender sua demanda com sucesso. Até a próxima. Um beijo grande!